versículo 35. Eu quero pedir para você prestar bastante atenção nessa palavra, em nome de Jesus. Deus vai falar contigo nessa noite. Glória a Deus. Tenha bastante reverência na palavra do Senhor. Marcos capítulo 4, versículo 35. Glória a Deus. Glorificado e exaltado é o santo nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo sobre uma
E é assim na minha e na tua vida. A tempestade vai se levantar. Os problemas vão vir. As dificuldades vão vir. Os confrontos vão vir. Os perseguidores vão vir. Os caluniadores vão vir para dizer que você não vai conseguir, para dizer que você não é servo de Deus, para dizer que você não é homem de Deus, para olhar para você e falar: oh, é melhor parar, é melhor desistir. Os fofoqueiros vão se levantar. Vai vir um levante contra a tua vida, irmão, para tentar fazer você parar, para tentar te desestabilizar, sabe? E a tempestade veio ali na vida dos discípulos. E nós vamos ver que os discípulos, eles ficam desesperados. Os discípulos se desesperam, assim como eu e você, quando nós recebemos um diagnóstico médico ao qual nós não queríamos ouvir. Assim fica eu e você, quando acontece algo no nosso ministério e que nos aborrece, nós ficamos desesperados, nós ficamos chateados, nós às vezes falamos: eu vou parar, eu vou desistir, eu não quero saber mais desse Deus, eu não quero saber mais dessa igreja, eu não quero saber mais desse pastor, eu não quero saber mais desse irmão. Nós se desesperamos. Foi o que aconteceu com os discípulos. Eles se desesperaram no meio da tempestade. Eles queriam parar no meio da tempestade. Eles ficaram com medo no meio da tempestade. Eles ficaram ansiosos no meio da tempestade. E é assim que acontece com você. Você fica com medo no meio da tempestade que se levanta na tua vida. Você fica com medo, você fica com vontade de parar. E eu e você, como servos de Deus, nós não podemos sentir medo no meio da tempestade. E a palavra vai nos dizer que Jesus, ele repreende os discípulos. Eles repreendem os discípulos. Lá no versículo 4, 40, diz: então Jesus lhe perguntou: por que você
o conhecimento de quem é o nosso Deus. Quando você tiver esse conhecimento da vida do Senhor Jesus, você vai conseguir enfrentar com maturidade as tempestades da vida. Nada vai te parar, nada vai te abalar. Não, porque você vai estar firme com Jesus. O seu alvo, igreja, é o céu. O seu alvo é Jesus. Então, quando nós temos o conhecimento, a consistência da vida, da obra do Senhor, Jesus, ele nos torna capazes. Jesus, ele te torna capaz de enfrentar tudo nessa vida, de enfrentar todos os obstáculos dessa vida que se levantarem diante de ti, que surgem na sua vida. Porque vai surgir, igreja, vai surgir momentos difíceis, vai surgir a tempestade, o vento, a prova. A Bíblia mesmo vai nos dizer em Eclesiastes, capítulo 3, que há um tempo determinado para todas as coisas aqui na terra. Há um tempo determinado. A única coisa que não passa é a palavra do Senhor. Eu não sei qual é o tempo que você está vivendo hoje. Fugindo aqui um pouquinho da palavra. Eu não sei qual é o tempo que você está vivendo hoje. Mas talvez é um tempo de choro, é um tempo de sofrimento, é um tempo de tristeza. Eu quero dizer para você que esse tempo na sua vida vai passar. Mas talvez hoje você está vivendo o melhor dia da tua vida. Eu também quero dizer para você que esse tempo vai passar. Mas o que nunca vai passar é a palavra de Deus. Não, essa não vai passar. Nunca. Então eu quero dizer para você, voltando à palavra, que existem dores, aleluia, obstáculos, preste bastante atenção, que normalmente se levanta na sua e na minha vida quando surge a tempestade na nossa vida. Quando surge a tempestade na minha e na sua vida, assim como surgiu a tempestade lá na vida dos discípulos, as duas coisas que se levantam nas nossas vidas é o medo, uma delas, e a outra é a ansiedade. Essas são as duas coisas que se levantam no meio da tempestade, no meio do vento. É o medo e a ansiedade. Tendo como base este conhecimento, aleluia, sobre o medo, sobre a ansiedade, descrito aqui no livro de Marcos 4, versículo 35 ao 41, ao analisarmos essa situação e nós termos esse conhecimento, nós vamos ter que vencer o medo. Nós vamos ter que superarmos a ansiedade. Quantas pessoas hoje em dia estão acabando com a sua vida por causa da ansiedade? O medo ocasiona a ansiedade. A ansiedade, a depressão. Porque tem muitas pessoas se matando. Por quê? Por causa da ansiedade. E isso tem acontecido no nosso meio. Pessoas ansiosas, pessoas preocupadas com o amanhã. Tem gente que não dorme mais, tem gente que não come mais, porque pensando no dia de amanhã. Mas para nós vencermos o medo, igreja, nós precisamos ter uma fé fundamentada num conceito claro sobre a identidade de Jesus. Para você vencer
medo e a incredulidade, ela sempre anda junto. Quando surge um problema na sua vida e você sente medo, você sabia que você está duvidando do poder do seu Deus? Vamos supor que você recebe um diagnóstico médico, ao qual nós seres humanos ficaríamos desesperados, preocupados até o momento. Mas se você continuar com aquele medo, com aquela preocupação, às vezes nem dormindo, você está duvidando do poder do seu Deus. Eu não sei o que falta na tua vida. Eu não sei se é da saúde. Eu não sei se é no espiritual. Eu não sei se é no teu casamento. Eu não sei se é no teu ministerial. O que eu quero dizer para você: se você colocou nas mãos do Senhor, descansa, porque essa é a tempestade vai passar. Essa tempestade vai passar. Se você ainda está com medo, você está duvidando do poder do seu Deus. Você não está tendo fé que Ele vai e que Ele pode mudar a tua história. E lá em Marcos 4:40 vai dizer: então Jesus lhe perguntou, por que vocês são tão medrosos? Como que ainda não têm fé? Os discípulos eram, na sua maioria, igreja, pescadores, experientes. Eles conheciam aquele lugar, eles conheciam a vida no mar, eles conheciam tudo. Como eles acreditariam que poderiam morrer? Podemos afirmar que a tempestade era impressionante, a tempestade era assustadora, porque quando se fala de tempestade é algo assustador. Às vezes você vai falar: pastora, a senhora está falando de tempestade porque a senhora não sabe a tempestade que se levantou na minha vida, mas a tempestade que se levantou na vida dos discípulos que nós estamos falando também era assustador. Era assustador. Por isso eles despertam Jesus de forma acusatória. Olha lá para você ver. Eles vão acordar Jesus falando assim: mestre, o Senhor não está se importando com o que nós pensamos. Quantas vezes eu e você olhou para Jesus e falou: Senhor não se importa que eu estou passando por essa luta? O Senhor não está nem aí que estão falando mal de mim. O Senhor não está nem aí que estão me defamando. O Senhor não está nem aí com essa minha saúde que está incurável. Quantas vezes eu e você, diante do poder de Jesus, nós questionamos. Às vezes nós não fazemos nada para Deus, mas nós só sabemos questionar e reclamar. Nós não fazemos nada para Deus, nada, mas nós só sabemos questionar o poder dele. E então, no versículo 4:41 de Marcos diz: quem é este que até o vento do mar lhe obedece? A incredulidade dos discípulos, igreja, estava relacionada com o fraco conceito que eles tinham a respeito de quem era Jesus. E muitas das vezes eu e você, nós temos um fraco conceito de quem é Jesus, sabia? Muitas das vezes nós não sabemos quem é Jesus. Nós achamos que saber quem é Jesus é colocar uma roupa de crente. Às vezes nós achamos que conhecer Jesus é mudar a nossa aparência. Mas quem conhece Jesus não muda somente a aparência, mas muda o coração. Tem gente que está com o coração corrompido.
voltando. Jesus está voltando. E sabe por quê, pastor? Na hora do vento, na hora da prova, na hora da tempestade de parar, porque tem conhecimento fraco de Jesus. Porque não conhece nem a si próprio. Não conhece a palavra e não conhece a si próprio. Aí na hora do vento, na hora da tempestade, fica ansioso, fica com medo, fica preocupado, desanima, não quer mais pregar, não quer mais cantar, não quer mais orar. Você está entendendo? Isso é ter um conhecimento fraco de quem é Jesus. E a ansiedade, igreja, ela não nos permite descansar. A ansiedade não vai te permitir descansar. Não sejam ansiosos pelo amanhã, porque o amanhã só pertence a Deus, não pertence a você. Então não tenha ansiedade, apenas descansa teu coração no Senhor. Descansa no Senhor. Se nós analisarmos a situação, o vento e as ondas, ela se arremessava contra o barco. E então o barco já estava se enchendo de água. Lá no versículo 4:37 diz: e as ondas se arremessaram contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. O barco já estava se enchendo de água. Imagina nós numa prova, quase se afogando, a tempestade quase nos matando. Imagina. Mas Jesus estava na popa do barco. E o que Jesus estava fazendo na popa do barco? A Bíblia vai nos falar que ele estava dormindo sobre um travesseiro em meio à tempestade. Lá em Marcos 4:38. Jesus, ele consegue dormir em meio à tempestade. Ah, pastora, mas é Jesus. Mas se você é filho de Deus e crê nele, você também vai dormir em meio à tempestade. Porque não dorme em meio à tempestade aquele que não serve a Deus. Agora o justo, no meio da tempestade, ele dorme. Por que Jesus dormiu em meio à tempestade? Porque ele tinha uma percepção clara de si e de sua identidade. Igreja, quando nós servimos a Deus e buscamos ter a santidade, quando nós buscamos ser parecido com o Mestre, você vai ter o conhecimento de si. No meio da tempestade, você vai falar: não, eu sou servo. Não, eu luto para ser igual ao meu Deus. Eu sou filho, então eu tenho crédito com meu Deus. E no momento do desespero, no momento da tempestade, você vai falar com ele. Agora, aquele que não tem crédito, aquele que fica dando do jeito dele, do jeito dela, fazendo tudo que ela quer, sem pedir autorização para Deus, esse não tem crédito com Deus. Só tem crédito com Deus quem obedece a palavra dele.
E Jesus dormia tranquilamente. E essa consciência de si mesmo permitia que ele visse com clareza a sua missão e o propósito do Pai. Porque quando nós descansamos no Senhor, nós conseguimos ver com clareza tudo aquilo que o Senhor tem preparado para mim e para você. Você está entendendo? Quando você para ouvir, quando você para aprender sobre Jesus, você consegue entender os planos que Ele tem para você. Você consegue ver aquilo que Ele tem preparado para você. E Ele sabia que a sua hora ainda não havia chegado. Jesus sabia que a sua hora ainda não havia chegado. E que não seria naquela tempestade que Ele morreria. Então, quando nós temos uma percepção clara da nossa identidade em Jesus e do propósito do Senhor para as nossas vidas, também podemos descansar, mesmo em meio a uma tempestade na vida. Aleluia. E qual deve ser a nossa identidade espiritual? Lá no versículo 20 vai dizer assim: Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Eu quero dizer para você que o medo pode ser vencido, a ansiedade pode ser superada, a consciência de quem somos em Jesus nos capacita a superarmos a ansiedade. Te capacita a superar a ansiedade quando nós temos um conhecimento da obra do Senhor. Jesus, Ele nos torna capaz de enfrentar as dificuldades. Eu quero dizer para você nessa noite que você é capaz de enfrentar as dificuldades dessa vida com maturidade. Se levanta, igreja, diante da tempestade que surge na sua vida. Se levanta diante dessa tempestade e confia no Senhor. Confia no seu Deus, que Ele vai mudar a tua história. Você vai vencer essa tempestade ao qual você está enfrentando. Você vai passar por essa tempestade dando glória. Porque você não é órfão, mas você é servo, você é filho de Deus. Você é filho. Então entenda, se você é filho, Ele está cuidando de tudo. Se você é filho, Ele está cuidando da tua casa, Ele está cuidando da tua família. Então por que medo? Por que desespero? Por que ansiedade? Por que a preocupação? Confia no Senhor. Confia. Descansa teu coração. E assim como os discípulos, assim como o Senhor parou aquela tempestade, Ele cessa hoje a tempestade da nossa vida. Terminando aqui a palavra, eu quero dizer para você: Jesus está voltando. Jesus está voltando. Toda vez que eu ministro, eu encerro a minha pregação falando isso. Jesus, Ele está voltando e Ele vai vir buscar a sua noiva. E nós temos que estar preparados para o encontro do Mestre. Como está o meu e o seu coração? Não é como você está se vestindo, não.
E Ele quer nós preparados para esse dia. É por isso que nós estamos aqui. Não é porque nós somos santos, não. Mas é porque nós estamos se preparando para o grande dia. As pessoas agora nos olham na rua e querem ver em nós o santo que nós não somos. Mas o Senhor, Ele vê nós com os olhos daquele que está se preparando. Glória a Deus, aleluia. Ainda que você esteja se arrastando, ainda que você esteja sem força, ainda que você esteja, Senhor, mas eu sou tão falho, eu sou tão pecador, eu sou tão pecadora, mas mesmo assim você está lutando. Glória a Deus, Mas mesmo assim aleluia. você está adorando. É isso aí. Não deixa a tempestade te parar. Não deixa a tempestade te desanimar. O amor de muitos nessa geração na qual nós estamos vivendo hoje tem se esfriado. A Bíblia falou que se esfriaria. Por quê? Porque está tendo muito escândalo. Então o amor de mundo tem se esfriado. Mas aquele que permanecer fiel e firme a Deus até o fim, esses vencerão. Glória a Deus, aleluia. Ainda que você vê muitas pessoas fazendo coisa errada, você vai falar, eu não vou fazer. Ainda que você vê pessoas até dentro da igreja fazendo coisa errada, você vai falar, não, eu não vou fazer, eu vou continuar firme, vou continuar no propósito, vou continuar obedecendo. Mas sabe o que está acontecendo, igreja? Eu vou falar. O que está acontecendo é que as igrejas estão esvaziando. Por quê, pastor? Porque os próprios cristãos, eles não conseguem ter maturidade de permanecer firme no meio da tempestade. O que é a tempestade? Você vai ter seu irmão do lado errando, mas você vai continuar firme, fiel a Deus. Você não tem que, meu irmão lá está errando, está adulterando, está pecando, está fazendo isso, eu vou parar de ir na igreja, eu vou sair. Igreja nenhuma vale nada, é o que a gente ouve hoje. A igreja não vale nada, mas e você? Vamos abandonar a cruz, vamos abandonar Jesus por causa de uma pessoa falha, um pecador como é você? Vamos parar no meio da caminhada por causa de um, por causa de dois? Não, eu e você temos que se levantar como um instrumento para ajudar aquele que caiu, para ajudar aquele que pecou. Igreja, não deixa o problema te parar, não deixa a tempestade te parar. Não deixa. As pessoas estão parando por qualquer coisa. É o som que não está bom. É o pastor que olhou com cara feia. Por qualquer coisa as pessoas estão parando. Mas os verdadeiros adoradores permanecerão com maturidade na presença do Senhor. O vento vai se levantar, mas você não vai cair. O vento vai tentar te derrubar, mas você não vai cair, você não vai parar, você não vai desistir. Não! Você vai ser um instrumento de Deus para ajudar a obra do Senhor. Você vai somar para a obra do Senhor crescer. Quantos podem aplaudir o Senhor por essa palavra? Quero agradecer a Deus, primeiramente, por essa oportunidade de estar aqui ministrando a palavra do Senhor. Quero agradecer também a pastora. Quero agradecer também o bispo Johnny pela oportunidade. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Que Deus abençoe esse ministério grandemente. Que o Senhor continue honrando cada dia mais a vida de vocês. Porque o Senhor, Ele é o Deus que Ele conhece o nosso íntimo. O Senhor, Ele é Deus
E você